A primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 1. Eu vou ler e depois, se tiverem versões diferentes, os irmãos me ajudam também lendo para nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra e nós te pedimos neste momento, abençoa o mensageiro, abençoa o povo também para receber a mensagem, nos dá uma boa comunhão, uma boa inspiração e reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, nos acompanha, tira o nervosismo, nos dá, Senhor, condições de explanar para o povo aquilo que for da tua vontade que seja dito nesta noite. Tudo isso pedimos e a igreja diz: Amém. Irmãos, alguém tem outra versão que tem um texto diferente desse? Não, todos igual? Com o pastor Bruno vocês participam bastante, então peço que Deus também me ajude. Tarso, como é que está escrito na sua Bíblia? Formato do slide que não abriu. Não abriu ainda? André, como é que está escrito? Também não tem Bíblia? Midian. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus abençoe. Irmãos, aqui João, que foi um apóstolo do Senhor Jesus, um apóstolo que foi conhecido como apóstolo do amor, podemos até perceber na forma como ele escreve meus filhinhos, ele se dirige às pessoas com bastante cuidado, com bastante respeito, e ele deixou para nós essa epístola que é uma epístola universal, ela é dirigida a todos quantos tiverem interesse em ler. Diferente de uma epístola escrita aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, que era dirigida à igreja daquele lugar. Então, essa epístola que nós lemos, esse trechinho, ela não tem um direcionamento específico. E aqui ele faz ele viveu com o Senhor Jesus e aprendeu com o Senhor Jesus. Fazer parábolas, comparações, que era o jeito que o mestre ensinava. E o mestre deixou esse exemplo para ele, e ele deixou escrito para nós que Jesus Cristo é o nosso advogado. E se nós pararmos para pensar, um advogado para quê? Para defender dos nossos pecados e para nos justificar junto a Deus? Sim, e ainda um pouco mais complexo, um pouco mais completo. Nós estamos, irmãos, num processo de adoção. E está escrito, por isso que chama Novo Testamento e Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a herança para o povo era a terra prometida, e no Novo Testamento a herança é o reino da glória de Deus. Neste processo que nós estamos sendo adotados, o Senhor Jesus é o nosso advogado, Ele está cuidando desse processo para nós. Eu trouxe um outro trecho que fala disso para ler com os irmãos, que está em Romanos 8, no verso 17. Consegue projetar aqui? É possível? Não? Hoje não está funcionando o projetor. Mas irmãos perdoam. Vamos ler, por favor. Ali em Romanos 8. No verso 17. Olha como nós estamos no processo de adoção. Diz assim: e, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
E no verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então estamos no processo de ser adotados para Deus por Jesus Cristo. E quando um advogado, ele é muito bom, normalmente os honorários dele são muito caros. Não tem como uma pessoa comum ter muita dificuldade de pagar aqueles honorários. Sabendo disso, o Senhor nosso Deus, Ele nomeou o Senhor Jesus para ser o nosso advogado, sabendo que esses honorários nós não teríamos como pagar. E foi pago por Ele, pelo seu próprio sangue, que cobriu os nossos pecados. Tem um órgão no governo que chama Defensoria Pública. Então, quando alguém precisa de um advogado, mas não tem como pagar, ele recorre à Defensoria, que é o governo quem paga. Então, a conta do nosso advogado já está paga por Deus. E Jesus, irmãos, sendo justo, ele se tornou culpado no nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa e com isso nos justificou e está nos conduzindo nesse processo de adoção, cuja data da abertura do testamento já está marcada. O tabelião estará presente, nosso Deus, o advogado estará presente, nos representando, estaremos todos nós para ouvir o momento em que seremos chamados pelo nome para receber a nossa herança. E nessa comparação, irmãos, do testamento como o momento de receber a herança, nós temos no Antigo Testamento, aprofundando um pouquinho nessa comparação. Uma comparação até jurídica. O primeiro poder que surge quando o povo sai do Egito é o poder legislativo. Moisés ficou conhecido como legislador. E logo nos primeiros capítulos de Êxodo, no capítulo 20, ele recebe a lei. A lei que tinha 10 mandamentos no começo, ele desce com 10 mandamentos, representando ali como se fosse a constituição daquele país, daquela nação que estava em formação. Depois do poder legislativo, eles passam 40 anos no deserto, e quando conquistam a terra, surgem os juízes, aparecendo então o poder judiciário. E ali começa a se estruturar naquela jovem nação todo esse processo de maturação. Depois de 400 anos, surge a figura do rei, representando o poder executivo. Então, nós temos uma evolução e o nascimento de uma nação, saindo do poder legislativo, depois surge o judiciário e depois surge o executivo, e eles também recebem entre aspas, uma constituição dada por Deus. Agora, Jesus, quando chega, ele também nos dá uma constituição, porque a constituição de um país é a lei maior. Não tem lei maior que a Constituição. E as leis inferiores e menores, se elas estiverem em desacordo com a Constituição, elas são declaradas inválidas para o mundo jurídico. E isso tudo tem um significado para nós aqui nessa noite. Espero que está indo bem. Vocês estão animados? Glória a Deus. Vocês me ajudam na comunhão aí, porque não é fácil não. Então, o que acontece? Cada um de nós tem dentro de si esses 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Querem ver? O legislativo são as leis e as regras que nós criamos para nós mesmos. Aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Isso aí é o nosso poder legislativo, que está sempre em transformação, em atualização. Temos nosso poder judiciário, que é a nossa consciência, que
que julga aquilo que nós mesmos fazemos, se está certo, se está errado. Erramos, e quando erramos, precisamos reconhecer que erramos. Então esse é o nosso poder judiciário. E o poder executivo, que é as obras que nós executamos de acordo com aquilo que sabemos que devemos fazer e com aquilo que sabemos muitas vezes que não devemos fazer, mas fazemos. E criamos com isso a nossa história. Importante, aqui eu tenho algo que eu queria trazer para os irmãos, que fala da Constituição Federal individual. Porque, como eu disse, eles receberam ali os 10 mandamentos simbolizando essa Constituição. E Jesus, o que ele falou sobre isso? Ali no livro de Marcos, no capítulo 12, no verso 30 e 31. Alguém chegou para o Senhor Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento? E ele responde, no verso 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então aqui quando ele diz que não há outro mandamento maior do que estes, é porque esses estão no topo da pirâmide jurídica espiritual. Não há nada mais a se fazer que possa ser mais do que isso. E tudo aquilo que vem abaixo do mundo jurídico seriam as leis ordinárias, leis complementares, todas as nossas crenças, tudo aquilo que nós sabemos que podemos fazer ou não podemos fazer. Se estiver em desacordo com esses mandamentos, ela é inconstitucional, ela é inválida. Então daí a importância de fazermos essa reflexão daquilo que nós julgamos, fazemos, das crenças que temos, se elas estão em alinhamento com esses 2 grandes mandamentos. E ainda aprofundando nessa comparação, irmãos, espero que ninguém fique triste por ser uma comparação hoje um pouco jurídica, mas eu estou procurando não falar de juridiquês, e sim trazer para o povo como que essa analogia se enquadra na nossa vida. Existe o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário, responsável como guardião da Constituição. Então, quando tem uma discussão, se um tema ele está dentro do regime jurídico do país, isso sobe para o Supremo e lá eles avaliam, julgam, e cada ministro do Brasil tem 11 ministros, cada ministro dá o seu voto, que é como ele julga, como ele entende aquela causa. Espiritualmente falando, eu senti de passar isso para os irmãos hoje, também como uma comparação. Existe um Supremo Tribunal Celestial. Os irmãos sabiam? No Brasil são 11 ministros. Nesse que eu vou apresentar para os irmãos, está escrito assim, tem 7 ministros. Está lá em Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São os Espíritos que estão sobre Cristo, guardiães desses 2 grandes mandamentos. Amai o Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ame o teu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós criamos no nosso coração regras que queremos saber se aquilo está em alinhamento com o que o Senhor Jesus, com os 2 maiores mandamentos que Ele nos deu, pensa e reflita se o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza,
o espírito do Senhor, o espírito do temor do Senhor, como eles votariam a sua questão? Qual seria o voto desses ministros celestiais? Se eles aprovariam ou reprovariam a decisão? E aí você consegue ir criando, dentro do nosso ordenamento jurídico individual, aquilo que está em linha com o que o Senhor Jesus nos ensinou, aprovado pelo Supremo Tribunal do Reino da Glória de Deus. Por que isso? Porque nós estamos no processo de adoção e nós não queremos prejudicar esse processo, não queremos que ele leve mais tempo, não queremos comprometer o trabalho do nosso advogado, não queremos jogar por terra toda a defesa que ele está fazendo, com a nossa desobediência, com a arrogância, com soberba, com idolatria, com inveja, com tantas pregações sobre pecados que nós ouvimos aqui recentemente. Então, para que nós possamos ser clientes deste grande advogado, clientes obedientes, clientes que não dão mais trabalho do que o necessário para esse advogado. Porque se ele nos pedir para perdoar o nosso próximo, vamos perdoar. Se ele pedir para amarmos mais, amemos mais. Se ele pedir para não invejarmos, que não invejemos. E se ele nos orientar, trazer uma certidão de quitação de débitos, por exemplo, que isso existe nos processos por aí, possamos ter quitado todos aqueles que nos devem. Eu não tenho ninguém devendo para nós, como o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então são orientações que este advogado vai dando a nós na nossa travessia durante este processo de adoção. Por quê? Estamos ansiosos pelo dia que receberemos a abertura do testamento e que possamos ser contados ali, nosso nome mencionado, e Jesus Cristo com muita felicidade nos apresentar ao Pai. Senhor, dos que me deste, nenhum deles se perdeu, e estaremos lá também, se Deus. Então, esta reflexão nessa noite para cada um. Como você tem administrado esses três poderes? Como você está fazendo para ter certeza que todas as regras que você crê estão em harmonia com os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos deu? Glória a Deus. Agora, nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Quem gostaria de fazer essa oração? Glória a Deus. Mas só um de cada vez. Irmão Cláudio, faz a oração. Tá bom. Vou passar para o irmão Paulo. Sim. Ela pediu? Eu não entendi. O irmão falou que queria fazer. Ah, o Isaías? Maravilhoso. A gente viu. Senta aqui então. Senta aqui. Vem para cá então, Isaías, vem cá fazer oração. Glória a Deus. Irmão Cláudio, eu já vi ele orar algumas vezes e você eu nunca vi.